Bom dia, meus queridos educandos, tudo bom? Vamos dar início a mais uma videoaula de Geografia. Dessa vez, iremos falar sobre o sistema econômico capitalista, que está no livro de vocês, na página 68. Vamos lá? Capitalismo. A gente vai citar aqui a origem e as fases do sistema capitalista, as características, o lucro e o trabalho assalariado, o neocolonialismo, economia de mercado e globalização. As fases do capitalismo são comercial, industrial, financeiro e informacional. A primeira fase é o capitalismo comercial. Ela ocorre no século XV até o século XVIII, época das grandes navegações europeias, dos grandes descobrimentos, quando as potências europeias buscavam novas rotas de comércio, principalmente para as Índias. Foi nesse período aí que Portugal chega ao Brasil. O acúmulo de capitais era resultado da troca de mercadorias, comércios, sempre regulado pelo governo para o aumento do seu poder. Ou seja, todo o lucro, toda a troca ficava na mão, naquela época, né, do rei. Ele era o detentor de todo o poder. Aí você tem um mapa com as grandes navegações do século XV ao século XVI, que é da Europa, do continente europeu, para as Índias, e é quando ela chega também ao Brasil. Aqui, ó, tá vendo? Mercantilismo. Mercantilismo está na parte do comercialismo, ou seja, na fase do comercial. Política econômica praticada pelos estados absolutistas. O objetivo, fornecer o Estado e a burguesia, ou seja, todo o dinheiro, todos os produtos tinham que ser fornecidos para o Estado e para a burguesia. A burguesia era os comerciantes, as pessoas mais ricas da época. Princípios, metalismo, balança comercial favorável, intervenção do Estado na economia e protecionismo, ou seja, tinha proteção do Estado. Comparação. Aqui a gente vai comparar a época do feudalismo com a do capitalismo. No feudalismo, a produção tende a ser de subsistência. O que quer dizer isso? Para o seu próprio consumo. Já no capitalismo, não. Era voltado para o mercado, ou seja, para exportação. A terra como capital, senhores feudal. A propriedade era privada. Já no capitalismo era privada. No feudalismo, a produção destinada aos senhores feudais. Toda a produção era destinada para os donos da terra. Já no capitalismo, o trabalhador é livre. Vende sua força de trabalho em troca de um salário. Já no feudalismo, trabalhava com escravidão, né? Os senhores feudais versus os servos, ou seja, quem eram os servos? Os empregados, os escravos. Já no capitalismo, a produção como objetivo de ampliar os lucros, cada vez mais buscava o lucro, e era a burguesia versus trabalhadores assalariados. Aí você tem uma imagem do dinheiro e do poder, ficava sempre sob o domínio do Estado absolutista, ou seja, do rei. A fase, capitalismo industrial. No século XVIII, meados do século XVIII, ocorreu a primeira revolução industrial na Europa, aumentando a capacidade de transformação da natureza, como o uso de máquinas e a vapor, movida com a queima de carvão mineral. A produção industrial tornou-se a maior fonte de lucro e surgiu o trabalho assalariado, segundo Kant Marx, o mais-valia. Quer dizer isso, quando mais se procura, mais se produz. A busca de mercadoria, então a gente tem que fazer cada vez mais, é o mais-valia. Então assim, gente, a Revolução Industrial começa no meados do século XVIII na Inglaterra, né? E com isso, ela começa no continente europeu, como está dizendo, ela começa a impulsionar a economia no mundo.
cada vez mais, com o objetivo de lucrar cada vez mais e enriquecer aquele país, aquele estado. Nessa época aí, quem vai enriquecer aí? O continente europeu, a priori, o continente europeu. Aí você tem funcionários trabalhando em uma fábrica, aparentemente de algodão. Vocês assistiram o filme que a Promaíra passou, Tempos Modernos, de Charlie Chaplin, que ele trabalha em uma fábrica, né? E cada dia que passa, a produção aumenta. E quanto mais a produção aumenta, ele tem que aumentar a velocidade de trabalho. Então, o filme, ele é bem demonstrativo. Ele mostra realmente o que foi a Revolução Industrial naquela época. E a partir daí você dá para ver o que realmente aconteceu. A partir do meado do século XIX, houve a necessidade de maior quantidade de matéria-prima, energia, mão de obra e mercado consumidor, o que fez com que a industrialização se espalhasse por outros países europeus, Japão, Canadá, Estados Unidos. O Estado deixou de intervir tanto na economia. O mercado era guiado pela livre concorrência, liberalismo, ou seja, você tinha seu produto, você botava o valor que você quisesse, então você poderia concorrer com qualquer um, tipo, vamos pegar aqui, Ricardo Eletro insinuante, tá? Um fogão na insinuante, Esmaltec, custava R$1.000. Na Ricardo, porque ele queria vender o mesmo produto, ele poderia baixar, ele poderia botar R$500. Então, tinha essa concorrência muito acirrada em meados do século XIX. Como a produção crescia rapidamente, aumentava-se a divisão do trabalho e a fabricação em série, gerando muito lucro e possibilitando novas fases do capitalismo. Então aí, vamos dizer, você está vendo essa foto aí, várias pessoas, em vez de fazer o mesmo serviço, não, cada um vai fazer uma coisa. Vamos dizer que é uma fábrica de roupa. Um corta, o outro costura, o outro faz a bainha, o outro corta os panos excedentes, outro tira a linha e assim sucessivamente. Então, o trabalho virou seriado, cada um faz uma coisa. No filme também, Tempos Modernos, você vê isso, que um apertava a porca, o outro apertava o parafuso e assim vai. Gente, tem esse exercício aí para vocês fazerem, tá? A princípio, são 7 questões em cima dessa aula. Espero que vocês façam. E vamos seguir para a terceira fase do capitalismo, que é o financeiro, ou o monopolista. Surgiu no final do século XIX devido à concentração e à centralização de capitais. A ocorrência favoreceu as grandes empresas a fazer fusões e incorporações, formando monopólios e oligopólio na segunda Revolução Industrial. O que é isso? O que é essa fusão? Vamos dizer, você já ouviu falar da Insinuante. Insinuante foi uma grande loja de imóveis que tinha aqui na Bahia e em vários lugares. Aí, ela quebrou. Ela pegou, se juntou, a Ricardo Eletro comprou os produtos, mas não o nome. Então, assim, ela fez uma fusão. A Ricardo Eletro passou a ser dona dos materiais da Insinuante. Aí você tem algumas marcas conhecidas por todas nós, né? Que temos aqui em Salvador, em vários lugares, que é a Pizza Hut, a Coca-Cola, que é dos Estados Unidos. Temos aí o McDonald's e assim vai, Burger King, Ford. São empresas hoje internacionais que tá em todos os locais, em todos os países. E aqui você vê a desigualdade social, né? Vamos dizer que é Estados Unidos, porque os Estados Unidos tem muito obeso, né? As crianças ficam obesas desde pequena por comer muitos produtos de fast foods. E uma criança africana, com toda certeza, não tinha na imagem,
mas vamos dizer que é da Etiópia, do continente africano, uma criança passando fome. Então, com isso surge também a desigualdade social. Essa fase aí já vai ser a fase informacional do capitalismo. Quanto mais você vê passando coisa lá fora, você quer consumir, você quer ter. E um dos exemplos mais marcantes é o iPhone. O iPhone é uma marca dos Estados Unidos que todo mundo hoje quer possuir um iPhone, sendo que temos marcas boas, né, nacionais, que a gente não está dando valor assim. Monopólio. Quando uma empresa domina a oferta de um produto ou serviço que controla totalmente os preços, ou seja, monopólio é quando uma empresa domina a oferta e os produtos ou serviço. Já o oligopólio, quando um conjunto de empresas domina um produto ou um setor da economia, diminuindo seus preços e eliminando os concorrentes. Introdução de novas tecnologias e fontes de energia. As grandes empresas e os estados investem na pesquisa científica para desenvolver novas técnicas de produção. Exemplo, aperfeiçoamento da produção de aço, descoberta do aço e da eletricidade, desenvolvimento do motor a combustão, utilização do petróleo. Isso aí acontece na segunda revolução industrial, tá, gente? Expansão imperialista, colonização da África e da Ásia para garantir novos mercados consumidores, matérias-primas e novas áreas para investimentos. Assim, consolidou-se a divisão internacional do trabalho, DIT. Na América, os Estados Unidos da América exerciam controle indireto sobre os outros países, patrocinando golpes de Estado e apoiando ditadores favoráveis aos Estados Unidos da América. Gente, isso aí vocês vão ver no 8º ano, quando a gente começa a falar sobre Guerra Fria. Há uma junção do capital industrial e bancário. Os bancos tornaram-se financiadores da produção. As empresas transformaram-se em sociedades anônimas do capital aberto, negociando suas ações nas bolsas de valores. Geralmente, elas têm um acionista majoritário, pessoa, família, banco, hold e uma variedade de pequenos investidores. O mercado é dominado por grandes corporações. O Estado intervém na economia como planejador, coordenador, produtor ou empresário, principalmente após a crise de 1929, quando houve uma grande queda na produção industrial e do comércio e o aumento do desemprego. 1933, Neldel Frank Delano, plano de combate à crise, com intervenção do Estado na economia, com a construção de obras públicas e estímulos à produção para reduzir o desemprego. Keynesianismo, estado de bem-estar social, política de intervenção estatal na economia. Isso aí acontece na Revolução Industrial. As empresas se organizam de diferentes formas. Trust. O que é isso? Fusão e incorporação de empresas de um setor da economia para controlar as etapas da produção, desde a retirada da matéria-prima, transformação e distribuição das mercadorias. Cartel. Eita, isso aí teve uma briga uma época aqui. Cartel de posto de gasolina. Os pais de vocês devem se lembrar disso. Diferentes empresas com produtos semelhantes fazem acordo para dominar o mercado, estabelecendo um preço comum e dividindo os mercados entre si, inviabilizando a livre concorrência. Ou seja,
O cartel que eu estou dizendo de gasolina, dos postos de gasolina, foi o seguinte. Antigamente você podia comprar gasolina em postos diferentes com valores diferentes. Com esse cartel, eles estabeleceram um valor para todos os postos que eles não podiam ser mais baixos do que eles. Então, teve uma maior confusão. Antigamente, a gente, para comprar livro, a gente procurava em várias livrarias, a gente achava livro em livraria mais barato. Hoje, é tudo tabelado, é tudo o mesmo valor. Gasolina também é tudo tabelado. Então, ficou tudo tabelado, virou um cartel. Hold. Uma empresa administra várias outras, de vários ramos, com maioria das ações. Administrada o conglomerados, concentração e centralização dos capitais de várias empresas, ampliando e diversificando os negócios, a fim de dominar a oferta de produtos e serviços controlados por um hold. Exemplo: General Electric, General Motors, Sony, Fiat, Nestlé, Unilever, Hyundai, Ambev, Petrobras, Gedel, Votorantim, Itaúsa, Vale, etc. São conhecidos como multinacionais, ou seja, são grandes empresas, né, grandes conglomerados que é centralizado na mão de um hold. Aí tem mais atividade, tá? Eu quero que vocês façam e envie para mim via e-mail. Bom dia, fique com Deus, faça a atividade e até a próxima aula.